Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segunda-feira da 12ª semana do tempo comum. Evangelho de Mateus 7, versículo de 1 a 5. Tira primeiro a trave do teu olho. Os queridos irmãos e irmãs, esse evangelho coloca diante de nós a verdadeira intenção do cristão. Muitas vezes nos apegamos ao que é temporal, principalmente às falas, e transformamos às vezes coisas pequenas em coisas grandiosas. E daí falamos, esquecendo-se de nós, mas transferindo para o outro aquilo que só nós podemos dar conta. Diz São João Crisóstomo que Deus ele não proíbe os cristãos o preceito de corrigir na benevolência, mas que os cristãos desprezem os outros por orgulho, por falsa justiça, odiando e condenando a partir de suspeitas, mas nunca da verdade, porque muitas vezes o ódio se transparece em uma aparência de falsa piedade. O falso juízo muitas vezes parte de uma falsa compreensão de nós mesmos. Muitas vezes desejamos vingança e não agimos com o medicamento certo. Muitas vezes nos colocamos no lugar de médicos espirituais, mas na verdade estamos emitindo falsos juízos e iniciando assim um crime, pois falar do outro, denegrir o outro e julgar, esse é um grande, se não dos maiores crimes. Há duas coisas que nós precisamos evitar. É a falsa intenção da correção e também aquilo que se aparece muitas vezes sob a virtude de bem e não é um mal. Porque com a mesma medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. O que nós julgamos e condenamos injustamente também será julgado e condenado na mesma medida que nós o fizermos. Nós falamos dos outros e ficamos assim permanecendo em crimes mortais, porque com a nossa fala, com o nosso olhar e com os nossos gestos, nós estamos negando a força curativa de Deus para o outro. Por que é que muitas vezes repreendemos os outros se não temos a capacidade de olhar para nós e percebermos que às vezes os nossos maiores crimes são muito maiores do que aqueles que julgamos nos outros? Que necessidade nós temos de repreender primeiro os outros, se colocando no lugar de curadores, mas muitas vezes o nosso julgamento é sem misericórdia, mas com ódio, não precedido por uma correção, mas por vício. Muitas vezes nós seguimos um falso esforço de correção, querendo salvar os outros com uma boa doutrina, mas ocultar dentro de nós a nossa falsidade, para sermos louvados. Isso é hipocrisia. Quando nós utilizamos da ciência de Deus para nos acharmos merecedores da graça. Muitas vezes o nosso julgamento ele mostra ao público que nós não somos. As coisas são próprias em si e elas precisam também enxergarem a grandeza de Deus primeiramente. Tirar dos nossos olhos a inveja e a malícia para ver o que há de correto na vida do irmão. Essa é a insistência de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste dia, paz e alegria da parte de Deus.